Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com esse MacBook Pro de 16 polegadas, ano de 2019. O modelo dele é o A2141 e quem nos enviou ele é o Frederico, lá de Belém do Pará, a quem eu agradeço a preferência e confiança de ter enviado seu MacBook para uma tentativa de reparo aqui conosco da Notprint. E o defeito dele é que simplesmente parou de ligar e nunca mais ligou. Então ele enviou até nós para fazer um orçamento e tentativa de reparo. Esse MacBook já foi avaliado, está aprovado então um reparo e no vídeo de hoje vocês poderão acompanhar todo o processo de reparo até o fim e descobrir se teremos sucesso com o reparo deste MacBook. Se você está chegando agora e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de MacBooks e notebooks. E recebemos de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparo no seu equipamento, na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como trabalhamos. Aqui fazemos o reparo da sua placa-mãe, diferente das autorizadas que condenam a placa e recomendam a substituição da mesma. Isso quando existe para substituição. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. Então aqui, como de costume, vamos verificar o sintoma desse MacBook. A bateria está conectada, pressionamos para ligar, ele não liga. Aqui o carregador é um carregador original de 96 watts. Vamos ligar ele aqui com o nosso adaptador de carga, onde ele mostra o consumo. Então aqui ó, temos 5 volts e 0 de consumo, tá? Então ele não está entregando corrente para o MacBook. O MacBook não está pedindo corrente para o carregador. Existe uma falha no circuito. Então vamos desmontar e analisar juntos. Aqui a gente já tirou a tampa. Então está desta forma. Aparentemente ninguém mexeu nesse MacBook, o que é muito bom, aumenta as chances de reparo, pois quando recebemos equipamento que já passou por tentativa de reparo, muitas das vezes vem faltando aí componentes, faltando flats, parafusos, já foi mexido, né? Então isso dificulta realmente o reparo. Muitas das vezes conseguimos sucesso, mas às vezes, por todos esses motivos que eu expliquei, não conseguimos o reparo com êxito. Mas enfim, esse daqui está ok. Vamos desmontar e seguimos reparando. Bom pessoal, finalmente placa em mãos. Essa placa, esse MacBook, ele é um pouco mais complexo para desmontar. Tem bastante flats, muito mais parafuso do que os outros. Então, removemos a placa e agora vamos fazer uma inspeção visual no microscópio. Então, esse lado da placa que vocês estão vendo é o lado que fica atrás do chassi. Quando removemos a tampa, temos acesso ao outro lado, né? Esse lado, então, é o lado que não vemos. Removemos a placa e agora vamos fazer a inspeção deste lado primeiro. Essas placas que possuem esses tipos de orelha, esse formato, né, que eu costumo mostrar nos vídeos, né? Eu chamo essas orelhas aqui como se fossem orelhas, nesses cantos. É justamente onde tem entrada de ar, né, do MacBook. O fluxo de ar entra pelas laterais e geralmente acumula muita poeira nessas duas orelhas, na parte de trás. Esse aqui não tem muita sujeira, tá? Nem poeira, enfim, né? Então, geralmente o defeito não é visual, mas vamos continuar analisando aqui no microscópio. Então vamos para uma dessas orelhas. Tá, então aqui os dois controladores da porta USB tipo C, um chip NAND, capacitores. E aí passamos pelo meio da placa, do outro lado fica o CPU, controlador da bateria, controlador do backlight, a outra orelha, né? Então aqui temos mais 2 chips NAND e o restante. Vamos virar a placa e analisar do outro lado. Mais 2 chips NAND, controladores da USB tipo C, o processador fica aqui embaixo, DRMOS, enfim, passando por toda a placa, o nosso amigo T2, PMIC, PCH. Lembrando que essa placa é uma placa Intel. E enfim, como vocês puderam ver, nenhum dano visual. E aí como vamos fazer essa análise para localizar o defeito?
através do esquema elétrico e board view. Vamos salientar, reforçar, fazer uma revisão do que é o esquema elétrico e o que é o board view. Muitas pessoas novas chegando aqui no canal, então é bom lembrar. Então aqui, ó, vocês estão vendo, este aqui que eu estou mexendo, é a representação da placa, como se fosse o 3D da placa, a planta da placa, né? A representação de todos os componentes. Esse é o chamado board view. E por que ele é tão importante? Porque as placas de MacBooks não têm a serigrafia a tinta escrito com o nome do componente. Por exemplo, aqui, esse aqui é o R1512. Se a gente olhar na placa, essa posição não está escrito lá que esse aqui é o R1512. Então fica difícil da gente imaginar quais ligações o R1512 pertence. Já o outro que vocês estão vendo, que agora eu vou clicar aqui, ó, R1512, eu vou clicar em PDF e ele vai mostrar lá no esquema elétrico qual parte do circuito ele faz. Então eu sei que ele é um resistor de 100K, o tamanho dele é o 201 e ele faz parte do circuito da PCH_STRP GPP-H15. Então se eu seguir essa linha eu sei para onde ele vai e assim por diante. Então por isso que é muito importante o esquema elétrico e o board view nessas placas que não tem serigrafia. Isso não é uma exclusividade da Apple. Existem outras marcas de notebooks também que removeram a serigrafia ao passar do tempo aí da fabricação. Antes tudo tinha serigrafia, menos Apple. Apple nunca teve. Mas enfim, só para vocês entenderem, então é através do esquema elétrico e board view que vamos fazer a análise para localizar a falha. Bom, pessoal, vocês viram aí parte do reparo, entre aspas, reparo. Não sei se vocês já viram tudo, ainda não decidi se eu vou colocar o que eu fiz ou depois eu vou narrar explicando o que eu fiz. Mas enfim, chegou a hora da gente montar e fazer um teste, tá? Eu montei o MacBook novamente aqui para realizar um teste, verificar se mudou as condições. Mas vocês fiquem até o final do vídeo, que terá uma explicação um pouco mais técnica da causa provável do que aconteceu aqui e por que eu estou fazendo isso. Mas antes, temos que ver se o MacBook mudou, né? Então, vamos ligar aqui o nosso carregador com o analisador de carga e tensão. Não espere que esse MacBook vá ligar e apresentar vídeo. Isso não vai acontecer, ou pelo menos não deveria. Então, ó, 20 volts. Temos consumo de 0,47, o trackpad está liberado, mas ele não liga e vai ficar assim. Eu não esperava que ele ligaria mesmo, tá? E por quê? Porque eu removi uma das NANDs do SSD.
Então agora a gente vai partir para um outro procedimento a fim de tentar recuperar esse MacBook ainda sem substituir essa NAND, tá? Mas tudo isso ainda é algo novo, então vamos fazer. Dando certo, eu volto e continuo explicando. Se não der certo, também continue no vídeo que vocês entenderão. Bom, pessoal, então chegou ao fim o reparo deste MacBook. Infelizmente não tivemos sucesso por enquanto, tá? Então o MacBook está montado, mas não liga. Não liga entre aspas, ele liga, mas não avança na sequência de start. Como eu sempre falo nos vídeos, todos os notebooks e MacBooks têm uma sequência de start que deve ser cumpridas, várias etapas. E ela está parada em uma das etapas. Mas vamos o que aconteceu aqui com esse MacBook. Acontece que ele queimou uma das NANDs, né? O SSD, para quem não sabe, MacBook a partir aí de 2016, com exceção o A1708, que é um MacBook Pro de 13 polegadas, de duas USB tipo C, e esse ainda, o SSD é um slot, então dá para substituir o SSD. A partir de 2016 em diante, exceto esse, todos são com chips soldados, então o SSD é soldado na placa. E esse aqui não é diferente, então os seus SSDs, o SSD é soldado na placa-mãe. E acontece que esse MacBook não ligava e o defeito estava numa linha principal que estava em curto, então vocês devem ter visto aí no decorrer do vídeo, às vezes em câmera um pouco mais rápida, avançando aí, né, a tentativa de reparo em si, que eu estava injetando tensão e procurando um curto, e existiu um curto, porém não existiu um consumo tão alto. Então vamos aqui para algumas dicas, tá? Começando aí para técnicos que me seguem. Quando tiver um notebook, por exemplo, com um curto na linha principal dos 19 volts, por exemplo, ou um MacBook com um curto numa linha principal de 12 volts, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado porque eu já falei isso em outros vídeos, vou salientar nesse novamente. Então, tentar reproduzir aqui um desenho para vocês entenderem. Vamos supor que essa é a linha principal de 12 volts, tá? Cada notebook, cada MacBook tem um nome, tá? Então isso vai depender. Então essa seja uma linha principal de 12 volts. E vamos fazer aqui, dando já o exemplo do que eu estou reparando, que é uma linha de 2.5 volts que alimenta o SSD, tá? Então, existe um controlador, vamos representar aqui um controlador, podemos chamar ele de PWM, que ele vai receber 12 volts e vai transformar esses 12 volts nessa linha de 2.5. Claro, existem muitas outras funções, vários terminais que são importantes, mas para exemplificar, é isso que ele faz. Ele pega os 12 volts, ou se for um notebook, 19 volts, e converte esses 19, 12 volts em 2.5 volts. Está acontecendo muito em MacBooks com um SSD soldado desse controlador danificar, entrar em colapso, entrar em curto. E esse curto, às vezes, acontece dentro do controlador. Vamos fazer um outro desenho aqui, tá? Dentro do controlador são vários blocos, tá? Então, vamos dizer assim que tem esse bloco, um outro bloco aqui e um outro bloco aqui. Cada bloco desse é responsável por uma parte desse controlador. Então, vamos dizer que esse bloco é responsável por receber os 12 volts ou 19 volts. E esse outro bloco é responsável por gerar os 2.5 volts. E aí tem outros blocos, enfim, tem mais blocos. Mas pode acontecer, tem um bloco do Terra também, vamos dizer que esse aqui é o bloco do Terra. Então, do GND. Então, o que pode acontecer, geralmente acontece, é o bloco aqui do VIN, do 19, do 12 volts, entrar em curto
com terra, internamente no componente. Então isso aqui une, vira uma coisa só. Então ele coloca essa linha de 12 volts em terra, no curto. Mas pode acontecer também de unir esses dois blocos, né? Esse é o bloco do 12 volts, unir esses dois blocos. Então, o que acontece aqui? Ele une a linha dos 12 volts ou dos 19 volts com a linha de 2.5. E neste caso, foi o que aconteceu no momento que, que esse controlador, esse PWM, colapsou. Foi isso que aconteceu. Num breve momento ele colapsou, entrou em curto 12 volts com 2.5. Num breve, curto espaço de tempo. Foi isso que aconteceu. Aí entra a proteção da linha de 12 volts. Ele detecta que tem uma resistência muito baixa e impede que o MacBook liga e não gera mais esses 12 volts. Ok, funcionou a proteção da linha de 12 volts, mas foi tarde. Por quê? O que tem pendurado aqui nessa linha? O que tem pendurado nessa linha aqui de 2.5? Tem um chip NAND. Então tem um chip NAND, vários chips NAND, mais em específico nesse MacBook, um chip NAND, tá? Então esse chip NAND, num curto espaço de tempo, ele recebeu 12 volts. E ele trabalha com 2.5 volts. O que aconteceu com esse chip NAND? Queimou. O que aconteceu com os dados do cliente? Foi para o espaço. Então todos os dados do cliente se perderam. Então isso que aconteceu. Agora, o que é a dica que eu estou dizendo para os técnicos? Muitos técnicos estão acostumados que mede uma linha principal de 12 volts, 19 volts, está próximo de 0 ohms, né? Então, mede lá com multímetro próximo de 0 ohms. Ou então, 30 ohms. Enfim, uma resistência baixa. Então, mede lá que está baixo, perde 30 ohms, 10 ohms, 0 ohms, um curto, né? Curto mesmo, é 0 ohms. Mas tem técnicos aí que mede, tá 30 ohms, 100 ohms, enfim, 200 ohms já acho que é um curto. Mas não é um curto, às vezes, que tá com terra. É um curto que tá na fase. Não sei se vocês estão entendendo, conseguindo raciocinar, vocês deixam no comentário. Mas muitas vezes é isso, tá? Então, você mede lá, tem 30 ohms, 100 ohms. Não é um curto exatamente com GND. É um curto aqui, entre os 12 volts e a linha de 2.5. E aí, na verdade, tá indo direto para NAND ou para outros componentes, processador, GPU, memória, enfim, vários outros componentes que pode ter numa placa. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. E aí qual é a forma que os técnicos utilizam para detectar curto? Eu utilizo assim também, injeto uma tensão na linha que está em curto. Porém, existe uma diferença. Se você injetar, por exemplo, aí já entra outra suposição, que essa NAND não teria sido danificada, que essa NAND teria sido preservada, houve o curto, mas a NAND não queimou, queimou apenas o controlador aqui. Tá? Então nessa ocasião, se a gente injetar, o pessoal injeta aí às vezes é 12 volts, injeta 12 volts na linha. O que vai acontecer quando injeta 12 volts na linha e o curto está entre os 12 volts e a fase dos 2.5? Ele vai estar jogando 12 volts aqui. Então, se no momento que houve o curto do controlador, o controlador queimou, entrou em colapso, não foi suficiente para queimar a NAND, sorte, muito bom, a NAND está preservada, troca o controlador, troca os componentes que são necessários e o MacBook, o notebook volta a funcionar. Mas se o técnico aplica 12 volts, se não queimou naquele momento, vai queimar agora. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com a tensão que injeta nessas linhas principais ou qualquer outra linha, se é uma tensão muito alta. Então, o que é a dica, né? Finalmente a dica se existe uma linha em curto, injeta 1 volt, por exemplo, tá? Porque 1 volt geralmente é as tensões que utiliza para o CPU, GPU. Agora, se você vai injetando 2 volts, 3 volts, isso vai ficando perigoso. Por exemplo, se você injetar 5 volts nessa linha, o SSD trabalha com 2.5. Então, se ele não queimou, vai queimar.
Se você ainda já está 10 volts, se ele não queimou, vai queimar. Então é essa dica que eu queria passar para vocês. Não sei se deu para entender, vocês deixem aí nos comentários se captou a mensagem. Isso aqui é algo bem técnico, mas muito importante. E outra dica agora para cliente final, para o consumidor, dono de MacBook, que são esses modelos que eu disse, a partir de 2016, que o SSD é soldado, faça um backup regularmente, pois você pode, além de perder o MacBook, você também pode perder os arquivos que estavam na memória interna do seu MacBook, tá? Então, por isso é muito importante fazer um backup aí com uma nuvem e deixar sincronizado, um HD externo, enfim, faça um backup. E agora, o que eu vou fazer com esse MacBook? Terminou o reparo? Não desisti do reparo. Aqui está o chip NAND queimado, tá? Então esse chip NAND aqui foi pro espaço junto com os arquivos. O controlador também, mas o controlador eu já substituí. Bom, tá aí então, ó, na ponta do dedo o controlador. É um micro BGA muito pequeno, então isso já foi substituído. Esse chip NAND foi substituído, mas aí entra um outro problema. Não é assim que funciona. Não liga, não vai ligar. Por isso que eu disse que na hora que a gente ia fazer um teste, se ele iria ligar ou não. Esse MacBook possui 5 chips NAND, totalizando aí 512 GB. Então a gente teve que pedir essas NANDs, vamos importar essas NAND. Isso se o cliente aguardar esse prazo, vou explicar tudo isso para o cliente. Então fiquem abertos. Então eu vou falar para vocês me seguirem lá no Instagram, que pode ser que eu faça a solução desse reparo, ou então eu dou um parecer do que eu vou fazer com esse MacBook lá no Instagram. E se tiver continuação, se o cliente aceitar, enfim, aguardar, a gente faz um outro vídeo aqui pro YouTube ou um vídeo lá pro Instagram. Então esse vídeo fica por aqui, tem muitas informações, espero que vocês tenham curtido. Deixa um like, não deixe de se inscrever no canal. E se você precisa de reparo em MacBook ou notebook, na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.